Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Podcast número 29, episódio da área individualidade, autoconsciência e identidade pessoal. Oi pessoal, muito bom estar de volta hoje no episódio número 29. Este episódio é o episódio de lançamento da área de individualidade. É uma área que visa basicamente informar você o que você deve saber e fazer para desenvolver a autoconsciência e aprender quem você é e também definir claramente qual é a sua identidade. Este é um ponto muito importante no desenvolvimento individual, na jornada individual. É lógico que nesta jornada individual de autodescoberta, eu não posso te informar as tuas próprias histórias, a tua cultura, mas eu posso sim informar passos efetivos que auxiliam na jornada de autodescoberta. E para isso eu acredito que eu preciso descrever melhor alguns conceitos da ciência e informar quais são as intervenções mais efetivas no processo de autodescoberta para você desenvolver a autoconsciência e ter uma identidade pessoal consolidada, sólida e apurada. Então, este é o objetivo da área individualidade, basicamente informar a ciência e as ações que vão capacitar você a percorrer uma jornada de autodescoberta de uma forma mais simples, mais fácil, mais objetiva. Bem, e o primeiro conceito que é muito importante nesta jornada de autodescoberta é você entender o que é a autoconsciência, em inglês self-awareness, que é a capacidade de olhar para dentro e se observar, estando ciente de si mesmo. Isto inclui ser consciente de seus valores, personalidade, crenças e motivações. Reconhecer seus próprios pensamentos, sentimentos e emoções. Compreender seus pontos fortes e fracos. Entender bem quais são as próprias habilidades e capacidades. Reconhecer o impacto das outras pessoas em si mesmo. Entender como suas ações e palavras afetam os outros. A autoconsciência resulta do processo de autodescoberta, que requer o desenvolvimento de habilidades específicas, como metacognição, pensamento crítico, uma cognição social, uma inteligência emocional. Sem essas habilidades bem desenvolvidas, sua capacidade de autoconsciência será limitada e sua identidade pessoal pode se desconectar da realidade. Bem, outro conceito muito importante é a identidade pessoal, que em inglês seria personal identity. É o conjunto de características, crenças, valores e experiências que definem quem você é. Ela responde à pergunta fundamental: quem sou eu? A identidade pessoal é formada através da autoconsciência e envolve vários fatores como sua identidade como artista, pai ou defensor da justiça pessoal, suas crenças religiosas e políticas, a imagem que você tem de si mesmo, as características, história, o senso de individualidade, seus valores fundamentais, como, por exemplo, liberdade ou tradição. A identidade pessoal é o conhecimento adquirido sobre si mesmo através da autodescoberta. Por exemplo, eu sou brasileiro e adoro a cultura brasileira e a música brasileira. Então, este é um exemplo de uma descrição de uma identidade pessoal. Outro exemplo, eu sou uma pessoa calma que sabe lidar com crises e conflitos sem perder a tranquilidade. Então, estas histórias que descrevem quem você é são os componentes da identidade pessoal e refletem inúmeros fatores diferentes, e a identidade pessoal resulta do processo de autodescoberta
E uma pessoa com um alto nível de autoconsciência vai ter uma descrição da identidade pessoal muito mais apurada, muito mais próxima da realidade. Nesta área da individualidade, eu vou conversar a respeito de 3 tópicos e fazer uma revisão da ciência por trás desses 3 tópicos: os valores humanos, as emoções e a personalidade. Mas por que eles são tão importantes na formação da identidade pessoal? Bem, em relação aos valores humanos, eles guiam nossas escolhas e comportamentos, fornecendo propósito e significado. Eu vou discutir a respeito de valores humanos em mais detalhes e descrever os valores humanos universais, ou seja, aqueles valores que se manifestam em qualquer cultura, em qualquer sociedade. E isso é um ponto importante para você entender a identidade das pessoas, entender os valores que aquela pessoa tem. E existe variabilidade, diversidade nos valores humanos. E eu vou discutir mais profundamente isso. Outro ponto importante na identidade da pessoa, que influencia muito o comportamento, são as emoções. A nossa vida emocional desempenha um papel fundamental na nossa autopercepção, na forma como a gente se sente em relação a fatos e eventos da nossa vida. Alguém que frequentemente sente alegria, por exemplo, vai se identificar como uma pessoa otimista, uma pessoa alegre, etc. Então, emoções é um segundo componente que eu vou me aprofundar na área de individualidade, e uma vez que você entenda a ciência por trás das emoções e a ciência por trás de como desenvolver uma regulação emocional mais apurada, mais sofisticada, você vai poder também entender melhor quem você é, olhando para as próprias emoções. E o terceiro componente é a personalidade. Refere-se a padrões duradouros de pensamento, sentimento e comportamento. Traços de personalidade como, por exemplo, extroversão ou neuroticismo influenciam como a gente age com o mundo e com as outras pessoas. Então, a personalidade é relativamente estável no decorrer da vida e existem 5 grandes traços de personalidade que eu vou me aprofundar também, e isso vai te ajudar a entender onde você está nesses diferentes traços de personalidade e vai te ajudar na jornada de autodescoberta. Bem, resumindo, eu acredito que seja importante você entender a ciência por trás das emoções, personalidade e valores. E uma vez que você saiba essa ciência, você pode começar a olhar dentro de si e identificar os aspectos mais proeminentes de cada um destes componentes, e isso vai ajudar bastante na formação da sua identidade, porque todos esses 3 fatores predizem comportamento, predizem a forma como você pensa, se sente e se comporta. Bem, agora a gente vai conversar um pouquinho a respeito da autoconsciência, que é a capacidade de se perceber. Vamos explorar a autoconsciência sob diversos ângulos diferentes. Primeiro ângulo, o ângulo social. Nossa identidade e percepção de nós mesmos são moldadas pelas interações sociais e pelos papéis que desempenhamos na sociedade. A identidade muda de acordo com o contexto social. Você não é a mesma pessoa em todas as situações, em todos os ambientes, quando interagindo com as pessoas diferentes. Então, aumentar a autoconsciência na interação social requer um processo cognitivo relativamente sofisticado. No ambiente profissional, por exemplo, é muito importante você entender o contexto das conversas, o objetivo da interação, da reunião, da decisão, da colaboração. Observar a perspectiva dos outros e refletir a respeito da audiência, por exemplo, ao se comunicar.
Então, o exercício de autoconsciência, quando você está numa interação social, é muito diferente de uma reflexão, de uma introspecção. Desenvolver a autoconsciência social é essencial para você melhorar as suas próprias habilidades, principalmente a sua cognição social e a sua capacidade de colaborar. Outro aspecto importante da autoconsciência são os aspectos culturais. A cultura é composta por valores, crenças, normas, símbolos e influenciam nossa identidade. Diferentes culturas têm diferentes conceitos do eu, variando de visões individualistas a coletivistas. Isso é um ponto muito importante. Por exemplo, o Brasil é uma cultura mais coletivista, extremamente social, enquanto que os Estados Unidos fazem parte de uma cultura mais individualista, muito competitiva. Então, entender a diferença de várias culturas e como isso impacta na sua identidade, na forma como você é, quem você é, irá melhorar a sua autoconsciência, vai refinar a forma como você se percebe. E só para ilustrar esse ponto, um dos grandes aprendizados que eu tive depois que eu mudei para os Estados Unidos foi exatamente esse ponto, entender a diferença cultural entre os Estados Unidos e o Brasil e qual era o impacto dessa diferença cultural em quem eu era e como eu pensava, me comportava e me sentia. Outro ângulo importante de você observar a autoconsciência é o aspecto individual, que envolve a introspecção, a compreensão de si mesmo. Dentro da psicologia, da neurociência, existem muitos estudos que tentam entender os aspectos internos e os mecanismos cerebrais envolvidos no processo de autoconsciência. E a autoconsciência se quebra em vários componentes importantes, por exemplo, como você desenvolve autoestima, autocontrole, se você desenvolve uma competência na sua introspecção, na sua capacidade de reflexão, e se isso tem ou não influência na sua função executiva, no controle mais lógico e racional da sua cognição. Então, tudo isso vão ser aspectos diferentes que a autoconsciência, a capacidade de olhar para si mesmo, irão informar sobre uma perspectiva mais individual. Isso é uma coisa mais dentro de você. E isso também faz parte da forma como eu quebrei as diferentes áreas dentro do Conexão Sapiens. Se você olhar, eu quebrei em 4 áreas: cognição, individualidade, socialidade e sistema. E se você olhar para a cognição, eu estou falando basicamente da função executiva, do desenvolvimento, de uma forma simplista, do lobo frontal, né? E e da parte mais racional, mais lógica, mais controlada, mais deliberativa do ser humano pensar. E na parte individualidade, eu estou falando basicamente de todo o ser, das emoções, dos valores, da personalidade e do processo de desenvolvimento de autoconsciência, da identidade pessoal. Estes aspectos todos, do ponto de vista individual, irão permitir você navegar a sua jornada de autodescoberta de uma forma efetiva. Mas a forma como você pensa, olhando por um aspecto individual, é muito diferente da forma como você pensa na hora que você olha a cultura e o aspecto social. Esta capacidade de olhar o indivíduo e olhar a comunidade, olhar o individual e olhar o coletivo é fundamental para você desenvolver uma alta consciência que é completa e captura aspectos tanto do processo de diferenciação, de desenvolvimento individual quanto social. Isso vai ser muito importante na sua jornada, nas 2 jornadas que eu já mencionei anteriormente.
E por último, é um componente que eu acho muito importante, são as memórias, as narrativas pessoais, as histórias que a gente conta de si próprio. Então, nossas memórias e a história que contamos sobre nossas vidas fornecem um senso de continuidade, de propósito. Você é uma pessoa que continua sendo a mesma pessoa ao longo do tempo, em grande parte por causa das histórias que você conta, das memórias que você tem. E é por isso que é tão difícil passar ou ver uma pessoa desenvolver Alzheimer, por exemplo, por causa da perda desse componente de continuidade da pessoa. Então, as memórias e as narrativas pessoais são um componente muito importante da identidade da pessoa, e é por isso que no processo de autoconsciência, de autodescoberta, você tem que entender o papel destas histórias, destas memórias. No entanto, você tem que também saber que a nossa memória é muito falha. A gente confabula muito. É impressionante a criatividade das pessoas na hora de confabular memórias antigas. E, frequentemente, a pessoa tem uma convicção muito alta da memória e, mesmo assim, 70, 80% das memórias são pura confabulação. São criação do nosso cérebro para parecer que a gente lembra do que aconteceu. Então, refletir a respeito das experiências passadas, conversando com amigos, revisando cartas, olhando fotografias, pode, com o tempo, refinar a precisão, a acurácia das suas narrativas, das suas histórias, tá? Isso vai ser muito importante porque vai te ajudar a consolidar a sua identidade pessoal. Conversar com alguns parentes a respeito das histórias antigas é uma experiência importante no processo de autodescoberta. O objetivo mais importante, fundamental da área individualidade é informar a ciência que vai permitir você desenvolver autoconsciência, autorregulação. Mas por que a autoconsciência é tão importante no desenvolvimento pessoal e profissional também? A autoconsciência é uma habilidade fundamental que permeia todas as áreas da nossa vida. Bem, a autoconsciência é muito importante e é pesquisada e enfatizada em diversas áreas da ciência, como psicologia, gestão, economia, processos decisórios, na educação, etc. Mas por que a autoconsciência é tão importante, é tão central? Bem, primeiro, uma pessoa com altos níveis de consciência de si próprio toma decisões melhores. Ao entender seus próprios vieses cognitivos e gatilhos emocionais, os indivíduos podem evitar decisões precipitadas. Líderes autoconscientes são menos propensos a tomar decisões impulsivas ou enviesadas, pois consideram múltiplas perspectivas e avaliam as consequências de suas escolhas de uma forma mais objetiva, seguindo uma direção mais alinhada com os objetivos a longo prazo. Então, um ponto fundamental de autoconsciência, é uma consequência, um aspecto muito importante da autoconsciência, é tomar decisões melhores. O que só isso já é um aspecto tão crítico na vida de todos que já dá para mensurar a dimensão da importância da autoconsciência. Além disso, a autoconsciência melhora a forma como você se comunica. Indivíduos autoconscientes se comunicam melhor, porque conseguem ajustar seu estilo de comunicação para se adequar a diferentes públicos e situações. São mais atentos à linguagem corporal, ao tom de voz, à escolha das palavras, garantindo que suas mensagens sejam claras, respeitosas e bem recebidas. Uma pessoa autoconsciente, ela também tem uma empatia maior.
Autoconsciência é quase que um pré-requisito para a empatia. Ao compreender suas emoções, as pessoas se tornam mais capazes de reconhecer e compreender as emoções dos outros. Isso leva a relacionamentos mais fortes, melhor trabalho em equipe, colaboração e, com certeza, um aumento da empatia melhora a sua capacidade de se tornar um líder eficaz. Empatia é fundamental para a liderança. Outro aspecto importante da autoconsciência é a autoconfiança. Conhecer os seus pontos fortes e fracos de uma forma realista aumenta a sua autoconfiança. Pessoas autoconscientes são mais propensas a buscar desafios que se alinhem com as próprias habilidades e vão se sentir capazes de superá-los, porque eles têm uma noção profunda e apurada das próprias habilidades e capacidades. A autoconfiança decorrente da autoconsciência é diferente do narcisismo ou da arrogância, pois é baseada em uma avaliação precisa de si próprio. Este é um ponto muito importante. Existe uma diferença grande entre arrogância e autoconfiança. Aí a diferença está na capacidade de ter autoconsciência. Outro ponto importante da autoconsciência é que você consegue gerenciar melhor o seu ritmo, o seu passo, administrar o estresse de forma mais efetiva. Indivíduos autoconscientes são mais capazes de identificar seus gatilhos de estresse e implementar estratégias eficazes para evitar estes gatilhos. Eles podem reconhecer quando estão se sentindo sobrecarregados, cansados e tomar medidas para repousar, para se acalmar. A pessoa autoconsciente reconhece os próprios limites, sabe estabelecer um ritmo mais condizente com a própria capacidade, com a própria habilidade, com as reservas de energia e procura um apoio quando necessário. A autoconsciência previne o burnout. Outro ponto importante na autoconsciência é a autenticidade. É muito difícil você ser autêntico se você não sabe quem você é. A autoconsciência permite que as pessoas vivam de acordo com seus valores e crenças. O que você faz e o que você fala e o que você pensa estão mais alinhados quando você tem um alto nível de consciência de si mesmo. Isso leva a uma maior sensação de autenticidade e integridade. As pessoas olham para você e o que você faz e o que você fala estão alinhados. Isso gera autenticidade, confiança. E isso é fundamental para a liderança. Se você quer ser um líder efetivo, você tem que ser autêntico. As pessoas têm que reconhecer em você alguém que eles podem confiar, porque a consistência está lá. E a autenticidade é crucial para construir este respeito, essa confiança que é necessário em um líder efetivo. Outro ponto importante da autoconsciência é o crescimento pessoal contínuo, pois ela impulsiona o desejo de aprender e melhorar. Uma vez que você embarca na jornada de autodescoberta, você nunca mais sai dela. As pessoas se tornam abertas a aprender, elas escutam o que os outros estão falando, elas aceitam feedback e buscam oportunidades de aprendizado, de crescimento, isso tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Uma pessoa que tem autoconsciência irá aprender mais rápido. Então, você cria um círculo virtuoso, onde a autoconsciência melhora o aprendizado, e o aprendizado melhora a autoconsciência. Mas, afinal, como é que eu posso desenvolver a autoconsciência? Bem, eu vou levantar alguns pontos e eu vou fazer um episódio somente sobre a metacognição e falar bastante sobre metacognição. E eu acredito que a primeira coisa que você deve treinar é a sua habilidade de metacognição. Ou seja, a sua habilidade de refletir sobre seus próprios pensamentos, sobre seus próprios sentimentos e comportamentos.
Isso significa que você está se avaliando, como se a tua mente fosse um palco de um teatro e você desse um passo para trás e olhasse sob a perspectiva da plateia o que está acontecendo dentro desse palco mental. E basicamente é você ter a capacidade de olhar para os seus processos cognitivos com um certo distanciamento, com uma perspectiva. E isso vai aumentar a transparência de tudo que está acontecendo dentro da sua mente. Então, essa é a primeira recomendação que eu faço de como você pode desenvolver a autoconsciência, é treine a sua habilidade de metacognição. Outro ponto importante é você treinar a sua atenção. As pessoas hoje estão tão desatentas que é muito difícil você é, parar e prestar atenção por um tempo suficientemente adequado para você aprender alguma coisa sobre si mesmo. Isso é fundamental. Sem atenção, você não vai desenvolver autoconsciência. Para isso, pratique meditação, exercícios de consciência corporal, yoga, tai chi. Tem várias intervenções que demonstraram em estudos randomizados que melhoram a atenção com o treinamento. Outro ponto importante para desenvolver a autoconsciência é você entender a ciência. Porém, como a ciência é quase que infinita, né, as coisas estão crescendo de uma forma sem precedentes, você tentar aprender toda essa ciência é um pesadelo. Então, esse é o objetivo do Conexão Sapiens. Eu vou resumir essa ciência para você. E o que eu acredito que é fundamental para você aprender na sua jornada de autoconsciência, de autodescoberta, são os valores humanos universais, as emoções e a personalidade. Eu vou falar sobre cada um desses tópicos em mais detalhes, fazendo uma revisão da ciência por trás deles. Outra recomendação importante para você desenvolver a autoconsciência é você ter uma vida social rica. Desenvolver empatia, colaboração, resolução de conflitos, comunicação, entre outras habilidades sociais. Uma vida social vai te ajudar a descobrir quem você é e descobrir quem você é vai ajudar a sua vida social. Outro círculo virtuoso. Outro ponto importante para você ter autoconsciência, você tem que gerenciar o estresse, o que é uma coisa importante. Se você está muito estressado, você não desenvolve autoconsciência. Se você não tem autoconsciência, você fica mais estressado. Então aí você vê um círculo vicioso, onde a piora do estresse diminui o seu tempo, a sua atenção, a sua capacidade de olhar para si próprio e vice-versa. Outro ponto importante que você pode fazer para a sua autoconsciência é considerar a hipótese de um diário de memórias e regularmente anotar ou descrever as suas experiências e as reações do dia a dia. Isso, caso você não tenha a paciência para escrever, você pode gravar. Eu sempre tive o hábito de manter um audio journal, né, um diário de memórias assim, em áudio. E ouvir essas reflexões do passado me trouxe um aprendizado muito profundo a respeito de como eu pensava, de como as histórias da minha vida influenciaram a minha própria identidade. Então, considere a possibilidade de capturar as suas ideias, os seus comportamentos, as suas emoções regularmente. E caso você ache muito difícil, considere a possibilidade de um áudio. Em 3 a 5 minutos você pode gravar muita coisa sobre o que aconteceu no seu dia e salva esse arquivo e um dia você vai revisar e você vai agradecer a experiência que você vai ter de autodescoberta com esse processo de ouvir o que você pensava, sentir em outro dia. Outro ponto importante é o feedback, a capacidade de ouvir uma crítica, ouvir uma recomendação, um feedback honesto de outras pessoas é muito importante para você desenvolver autoconsciência. E a autoconsciência permite você receber feedback, outro círculo virtuoso, né? Então, não fique na defensiva quando você ouvir uma crítica. Procure pensar criticamente e buscar as evidências por trás daquela crítica. Agora, lembre-se, todo mundo tem opinião sobre tudo. Grande parte dessas opiniões são baseadas em muito pouca reflexão, são impulsos.
Então, reflita calmamente no feedback que foi dado após uma reflexão, após uma coleta de informações, uma conversa, de uma forma sistemática. Agora, se você for dar ouvido a todo blá blá blá, desculpa falar isso, né? Mas se você for dar ouvido a qualquer coisa que as pessoas falem de uma forma impulsiva, sem reflexão, aí você vai se perder no barulho na sociedade. Então, procure refletir no feedback que é honesto, que é considerado, que foi resultado de uma reflexão séria. E lembre-se, o processo de autodescoberta, de autoconsciência, é um processo que nunca acaba. Ele começa, mas nunca termina. A gente sempre vai se descobrir uma coisa a mais. Então é uma prática que você deve fazer para a vida toda. E quando você descobre quem você é, frequentemente você começa a ver coisas que você não gosta. Então, pratique a gentileza consigo próprio. Seja gentil consigo mesmo durante este processo. Perdoe-se. Haja com amor, com carinho em relação à pessoa que você vê no espelho. A autodescoberta pode ser muito desafiadora e raramente traz boas notícias, mas o crescimento que o autoconhecimento traz é recompensador. Abrace a alegria da jornada e não permita que uma mente comparativa e cruel determine como você fará a sua jornada. Você não precisa ser perfeito, mas apenas um pouquinho melhor que ontem. Pretendo fazer um podcast discutindo a importância da gentileza e do perdão que você deve praticar consigo mesmo. Este é um aspecto muito interessante. Eu vou fazer uma revisão de um paper especificamente de uma cientista do Texas, se eu não me engano. Eu vou conversar a respeito do perdão e das evidências científicas por trás da importância de perdoar-se e ser gentil consigo mesmo. Você vai descobrir coisa ruim na sua jornada de autodescoberta, coisas que você não gosta. Você tem que ser gentil com você mesmo e continuar a sua jornada. A honestidade é fundamental. Ninguém é perfeito. Bem, para resumir tudo, muitos aspectos relacionados ao desenvolvimento da autoconsciência são exemplos de um dilema do tipo Catch-22, ou para as pessoas que são fãs do Star Trek, um cenário Kobayashi Maru. Por exemplo, você precisa de experiência para conseguir um emprego. Você precisa de um emprego para ganhar experiência. O mesmo ocorre quando você interage com um sistema complexo, onde pessoas, emoções, objetivos, valores, personalidades, habilidades, fatores sociais e individuais, entre muitos outros, se conectam em uma rede intricada dentro de um sistema complexo, dinâmico, em constante movimento. Você precisa de autoconsciência para desenvolver uma vida social rica. E você precisa de uma vida social rica para desenvolver autoconsciência. Da mesma forma, é necessário ter habilidades metacognitivas para aprender a pensar criticamente. Mas é preciso pensar criticamente para reconhecer a importância de treinar a metacognição. Além disso, você pode, por exemplo, precisar de um amigo para aprender a se comunicar. Mas também você precisa se comunicar bem para cultivar as suas amizades. Estes tipos de alças de retroalimentação são extremamente comuns no sistema complexo que envolve as nossas duas jornadas, a jornada individual e a jornada social. E isto é entender o sistema, aprender a ter consciência sistêmica, entender as diferentes formas de conexão dentro do sistema complexo que faz parte a jornada individual e a jornada social. Devido à complexidade do sistema, é difícil começar a agir de forma efetiva.
No entanto, algumas ações podem ter consequências muito positivas. Estes são os pontos críticos dentro do sistema complexo, pontos onde intervenções relativamente simples podem ter um efeito desproporcionalmente positivo, maior do que o esperado. Estas intervenções impactantes são aquelas que trazem um efeito sistêmico. Quando as ações corretas são tomadas, direcionando a sua jornada de autodescoberta, o sistema cria alças de feedback positivo, gerando um círculo virtuoso. Você melhora a sua autoconsciência porque aprende. Você aprende porque tem autoconsciência. O desenvolvimento da autoconsciência é, sem dúvida, o objetivo central da área da individualidade. Para isso, é essencial entender os seus valores, as suas emoções e personalidade, quando combinadas com uma vida social rica, alta habilidade metacognitiva, consciência corporal, as condições necessárias para a sua jornada de autodescoberta começam a se formar. A autoconsciência é uma capacidade fundamental para o sucesso e o bem-estar, tanto pessoal quanto profissional. Ela nos permite entender a nós mesmos de forma mais profunda, liderar mais efetivamente, colaborar, tomar decisões mais sábias, construir relações mais fortes e navegar pelos desafios da vida com maior confiança e eficácia. Por favor, me enviem sugestões, críticas construtivas e perguntas. Para concluir, caso você ache que este é um assunto que vale a pena, me sigam no Instagram, @caudeconexãosapiens, e por favor espalhe essa notícia. Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. PS. Nas últimas semanas, eu estou utilizando a inteligência artificial como referência e assistente administrativa na hora de redigir os textos, checar referências, confirmar questões e pontos relacionados aos artigos que eu estou lendo e resumindo para vocês, tá? Então, eu utilizo 4 inteligências artificiais e eu sempre confirmo entre elas e olho as referências que elas selecionaram. E confirmo também com os papers que eu selecionei. Abaixo estão as referências mais importantes da discussão de hoje. Um grande abraço a vocês. Meu nome é Claudio Abdala, sou médico e tenho experiência de clínica de atender pacientes de mais de uma década, trabalhando principalmente no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina e fiz residência na medicina da USP e meu doutorado também foi na FMUSP. Fiz o meu pós-doutorado no Hospital Brigham and Women's da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, em Boston. Faz 24 anos que eu faço pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos para o câncer, com inúmeras publicações científicas. 17 anos atrás, eu mudei para os Estados Unidos e, na minha carreira dentro da indústria farmacêutica, trabalhei em várias grandes indústrias, como a Merck, a Sanofi, a AstraZeneca e a Bristol Myers Squibb. O ápice da minha carreira como executivo da indústria farmacêutica foi a posição de Senior Vice President, chefe mundial da oncologia médica de uma dessas grandes indústrias, liderando centenas de ensaios clínicos e um orçamento anual de 1,2 bilhões de reais. Como executivo da indústria farmacêutica, eu fui pioneiro no desenvolvimento da imunoterapia em câncer, membro do time que desenvolveu e lançou o primeiro medicamento de imunoterapia que demonstrou o aumento da sobrevida. Eu estive envolvido no desenvolvimento e lançamento de 7 novos medicamentos oncológicos, que hoje são utilizados em mais de uma dúzia de tumores e em várias dezenas de indicações diferentes. A imunoterapia no câncer foi uma das causas
que pela primeira vez na história houve uma redução da mortalidade do câncer, e foi o racional do Prêmio Nobel de Medicina de 2018 que o professor James Allison recebeu. Eu trabalhei diretamente com o professor James Allison durante o desenvolvimento da primeira imunoterapia que demonstrou benefício de sobrevida num estudo randomizado. Também fui membro do National Cancer Policy Forum, um grupo que faz parte da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e aconselha políticas relacionadas ao câncer. Também participei no board da Sociedade Norte-Americana de Imunoterapia em Câncer, entre várias outras sociedades médicas dos Estados Unidos e da Europa. Liderei iniciativas pioneiras em compartilhamento de dados em oncologia, que foram reconhecidas pelo renomado think tank Faster Cures e pelo 41º presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush. Também liderei a resposta à crise da pandemia dentro de uma das grandes indústrias farmacêuticas americanas, iniciativa que, pela sua excelência, recebeu reconhecimento da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Recentemente, comecei um projeto que tem sido uma verdadeira paixão para mim, o Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. É um podcast que busca ir além das histórias passageiras, oferecendo uma exploração profunda e duradoura com o objetivo de sintetizar a ciência no apoio à sua jornada de crescimento social, pessoal e cognitivo. Esta síntese é o resultado de mais de 2 décadas de estudo.